Salve pessoal, e aí? Tudo tranquilo? Espero que estejam bem, né? Continuando aí na pegada dos blocos econômicos, né? Vamos falar hoje de um outro bloco, né? Vamos falar hoje da ALCA, um bloco que na verdade nem chegou a se formar, né? Diferente de NAFTA, Mercosul, por aí vai, né? Mas que causou bastante discussão, né? Houve bastante polêmica em relação a esse bloco, né? Foi discutido muito sobre ele, se ele deveria mesmo existir ou não. Houve muita pressão para que ocorresse, mas por outro lado, né, em contrapartida também, muitos que defendiam que esse bloco não deveria existir, como de fato ele acabou não, não acontecendo, né, acabou não rolando. Então, o que seria esse bloco? Quem tentou incrementá-lo? Quem tentou colocá-lo em prática? Né? Quais objetivos? É isso que nós vamos falar. Lembrando que, obviamente, né, ALCA é a sigla do quê? Vamos ver se vocês lembram. De Área de Livre Comércio das Américas. Então, esse aí era um bloco que foi gestado, né, no seu âmago. Olha que bonita essa palavra, hein? Nossa, galera do céu. Né? Foi gestado na seguinte questão. Né? Era a construção de um bloco, né, idealizado ali em meados dos anos 90. Né? Inclusive foi realizada a primeira reunião chamada Cúpula das Américas, lá em Miami Beach. Que isso, hein? Que é isso? A ALCA e Miami Beach, o Mercosul, Assunção no Paraguai. Ah, tamo junto. E nessa reunião, né, 34 países, né, conhecem a intenção de quem? Quem era o grande interessado na ALCA? Os Estados Unidos formaram uma área de livre comércio em todo o continente americano. Ou seja, do extremo norte até o extremo sul da América, um único grande bloco. Aí você vai falar assim, mas todos os países lá dos Estados Unidos até a Terra do Fogo lá embaixo? Então, um país estava excluído, né, por questões ideológicas. Obviamente que país não faria parte? Cuba, né, por ainda ser um país que mantém em grande parte o controle do Estado na economia, né, um país ainda que adota o socialismo como forma de padrão de governo. Então todos os países menos Cuba. Então a ideia era o quê? Com o tempo ir reduzindo as barreiras comerciais, né? E criar um único mega bloco no continente americano, a ALCA, exceto Cuba. Beleza? Aí você vai dizer assim, pô, será que isso aí era bom? Não, não é? Bom, primeiro vamos discutir umas coisas. Se você pensar naqueles tipos de blocos econômicos, lembra? Área de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e união econômica e monetária, vocês acham que a ALCA ia ser mais do que uma zona de livre comércio? Claro que não, né, galera? Jamais que os americanos aceitariam um bloco econômico que permitisse a livre circulação de pessoas. Inclusive não tem nem no NAFTA, que é só ele, o Canadá e o México. De México, de canadense para os Estados Unidos, ok, mas mexicano não. Então, obviamente, que esse bloco só pretenderia ser o quê? Uma área de livre comércio para reduzir ou eliminar tarifas aduaneiras, sem livre circulação de pessoas, nada disso. O americano não ia querer os ticanos, né? Como o nosso outro e os outros por aí fazendo rolê lá, né? Então, não ia acontecer isso aí, não. Certinho? Fechou? Dando um tapa aqui no cabelo, um pouco que tem. Então, esse bloco não teria propósito além de ser um acordo estritamente comercial. Fechou? Nada de livre circulação de pessoas, vamos para lá, para a União Europeia. Vá. Não, não, não. Fechou? Todo mundo entendeu? Acho que tá fácil de entender. Agora, o que acontece, né? O interesse americano. Os americanos, eles queriam criar um mega bloco, né? Porque por mais que eles dominassem tudo, mas para tentar fazer uma concorrência com a União Europeia, principalmente em termos econômicos, sem nenhuma intenção de abertura econômica, etc, etc. Né? E aí você vai pensar, bom, mas pô, ia ser uma boa, hein? Pensou aqui no Brasil comprando os produtos americanos, sem barreiras alfandegárias, redução de tarifas, eu ia comprar as coisas mais baratas, né? Só que você tem que ver o outro lado da moeda, né? Será que era bom entrar um monte de produto americano aqui sem imposto? Com certeza. Mas como é que as empresas daqui, de outros países mais pobres, conseguiriam concorrer com os Estados Unidos? Outra coisa,
Será que os produtos daqui dos outros países entrariam nos Estados Unidos também da mesma forma? Será que não haveria protecionismo? São todas as coisinhas que nós temos que pensar, né, galera? É muito fácil, às vezes, a gente achar bom no primeiro momento, né, sem fazer uma análise mais apurada do que está acontecendo. Então, os americanos queriam, né, mas principalmente os países pobres da América, que é o quê? Do México para baixo, tiveram que, opa, peraí, vai entrar um monte de produto americano aqui, será que a nossa economia aguenta? Concorda comigo que a gente tem que pensar nas consequências, né? Os americanos queriam, lindo. Não, bora lá, let's go, girls. Let's go, boys. This is America. Eles queriam mesmo, a intenção deles era bem clara, abrindo a janelinha aqui, fechou? Mas isso tinha que ser pensado e a ideia do bloco entrar em atividade não entrou do jeito que era para entrar, não. Aliás, não existe até hoje. Por quê? Você tem que lembrar o seguinte, galera. O que você tem que pensar? A América é um continente muito díspare. Nossa. Bonito, hein? Bonito demais essa palavra, hein? O que isso significa? Nós temos duas superpotências econômicas e industriais. Principalmente os Estados Unidos, mas o Canadá também, um país rico, etc. País que produzem praticamente de tudo. Que tem indústrias muito poderosas, tecnologia avançada, etc. Do México para baixo, galera, é aquela geleia geral, entendeu? É aquela galera que tem uma economia baseada no setor primário, né? Que não tem o mesmo nível de valor econômico que as indústrias que produzem mercadorias com alta tecnologia. Então era aquela história. Vai fazer um bloco, dois são muito desenvolvidos, os outros 30 e poucos não são, né? São países muito diferentes economicamente, culturalmente, em termos de grana, né? Uns super desenvolvidos e os outros não. Então o que acontece? Se começa, por exemplo, a abrir a economia dos países para a entrada dos produtos desses países, especialmente os Estados Unidos, né? Você geraria provavelmente um colapso dos demais produtos, das demais empresas dos outros países, porque quem compraria algo produzido, vamos supor, escolhe um país pobre, em El Salvador, se é que tem indústria lá, se tiver, tem muito pouco, sendo que eu posso comprar o produto americano sem nenhum imposto. Os americanos praticamente poderiam invadir com seus produtos a América toda, sem nenhum tipo de barreira, sem nenhum tipo de taxação. Seria melhor para nós que seria mais barato, mas e aqueles que produzem aqui? Teriam como concorrer? Então essa é a grande questão, né? Nem sempre aquilo que aparece no primeiro momento como bom necessariamente é, né? Então seria muito difícil, provavelmente geraria os nossos hermanos aqui, inclusive nós, né? Muito mais dependentes dos Estados Unidos ainda, da economia americana, do que nós já somos. Falei assim, mas e se a gente também liberasse para entrar lá os nossos produtos? Primeiro, será que os americanos deixariam? Porque pro Brasil, vamos então, beleza, então o produto agrícola brasileiro entra lá sem nenhum imposto, para nós seria lindo. Nós temos uma economia agrícola muito forte. Agora, se você pensar nos outros países, isso não rola. Então são coisas que nós temos que pensar, né? O que é bom para um, talvez seja bom para outro. Os americanos queriam o quê? Aí é que é o X da questão. Eles queriam provavelmente que os produtos deles entrassem em todos os países sem taxas, but será que eles queriam que os nossos entrassem sem taxas? Aí gerou um problema. E aí o que foi acontecendo, né? Os blocos dos países aqui da América Latina, né, do México para baixo, começaram a se opor, né? Não, aí não é vantagem, vocês quebram as nossas economias, né? Os produtos de vocês entram à vontade, como é que nós vamos concorrer? As nossas indústrias vão quebrar? Não. Isso começou aí os blocos aqui da região, como a ALBA, a Unasul e o próprio Mercosul, começaram a se opor à entrada desses produtos americanos, né? Isso começou a gerar uma grande polêmica. Um monte de gente começa a se levantar contra esse bloco, né? E aí o Brasil, inclusive, percebendo isso, coloca à frente, Brasil e Argentina, né? Que são as duas maiores economias junto com o México. O México não se opõe porque é totalmente dependente dos Estados Unidos. Com a condição de que são países poderosos em termos agrícolas. E eles até falam, beleza, produtos agrícolas nossos podem entrar à vontade por aí? Aí os americanos não aceitaram. Então é aquela história, é um jogo de ganha-ganha, né? Os americanos querem ganhar dos dois lados. Vocês abrem para nós e nós não abrimos a economia para vocês. Beleza? Aí é maravilha, né?
Aí é ótimo. E aí o bloco não foi para frente. Então é aquela história. Talvez nós, como consumidores, fosse ótimo. Ah, produto americano, lindo, vai entrar aqui cheio de coisa mais barata, tal. Agora, e quem produz o similar aqui? Provavelmente quebraria, né? E eles não quiseram abrir para os nossos produtos agrícolas, porque aí quem se ferrava pode ser eles, né? Porque aí poderia entrar os nossos produtos lá, né? E disputar com o deles. E na questão agrícola, o Brasil é um país muito forte. No fim das contas, os americanos não deram muito certo a ideia deles e o bloco acabou não indo para frente. Beleza, todo mundo sacou então o que quis ser, mas não foi a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas. Tranquilo, todo mundo conseguiu sacar a parada? Belezinha? Tamo junto? Então vamos, tamo junto. Vamos fazer um exercício que envolve o NAFTA e a ALCA, pra gente ir encerrando? Então bora lá. Então eu selecionei aqui um exercício, né? Caiu na Estadual de Goiás, que vai ao mesmo tempo falar da ALCA num item e do NAFTA no outro item, né? Então diz que uma das faces da globalização é a criação de mercados comuns entre grupos de nações chamados megablocos ou blocos regionais. É uma forma de regionalização dentro do espaço mundial e, ao mesmo tempo, uma forma de aumentar as relações em escala global, pois os países participantes de um bloco têm acesso a vários mercados consumidores dentro e fora do seu bloco. Sobre alguns dos blocos da América, agora nós, responda. A. Cite os países que compõem o NAFTA e explique quais são os reflexos dessa organização para o país representando a América Latina, que está no NAFTA. B. A criação da ALCA sofreu várias críticas em função dos prejuízos que poderia, aqui já é um exercício mais antigo, representar para o Mercosul. Explique. Então no item A nós vamos falar do NAFTA e no item B da ALCA. Então bora lá. Vem com o Danilov. Então no primeiro, né? O NAFTA, vamos lembrar, o North American Free Trade Agreement. Aqui eu copiei e colei da apostila do exercício, tá errado agreement, não é com I, é com dois Es, tá galera? Agree, de concordar, né? É composto por quem, lembra? Estados Unidos, Canadá e México. Qual que é o país latino-americano aí? O México. Então é o país que mais sofre com o acordo. Por quê? Ele acabou sendo a base para a instalação de empresas americanas, lembra? Que se instalam ali de olho na mão de obra barata, etc, etc. As chamadas empresas maquijadoras ou maquiadoras, né? E que faz com que os Estados Unidos dominem ainda mais a economia deles. Porque essas empresas geram muito emprego, né? E muitas pessoas são dependentes dessas empresas que aproveitam os impostos e a mão de obra mais barata propiciada pelo bloco para se instalar no México. E aí o México acaba se tornando extremamente dependente dos Estados Unidos, mais do que já é ainda. Certo ou não? Beleza? Tranquilo? Deu um flashback aí? Tudo bem? Muito bem. E até era uma tentativa de evitar que os mexicanos migrassem para os Estados Unidos, né? Tipo, vamos abrir as empresas aqui, vamos fazer eles ficarem aqui e tal. Mas o mexicano continua, vazando para os Estados Unidos. E sobre a ALCA, qual que é a questão? A questão é aquilo que nós discutimos em relação à América do Sul, no caso o Mercosul, que é o bloco que o Brasil faz parte, né? Aceitar a ALCA naquele momento, país tão desenvolvido como os Estados Unidos e tão pobre os outros, com exceção do Canadá, faria com que, né, as economias dos países mais pobres pudessem ficar totalmente desestruturadas. Porque sem impostos, sem barreiras, os produtos americanos chegariam a esses países por custo muito mais baixo, o que poderia fazer com que as pessoas desses países não mais consumissem ou reduzissem muito o consumo dos produtos nacionais, né? O que poderia levar a um colapso das economias nacionais e aumentar ainda mais o poder dos Estados Unidos no continente americano. Então, para nós aqui do Mercosul, né, e também para os outros países da América em geral, latina, também conhecida como América Pobre, né, isso poderia gerar um grau muito grande de prejuízo às economias nacionais e dependência ainda maior dos Estados Unidos, né? E com aquele detalhezinho. Vocês abrem para entrar nos seus produtos sem impostos, mas aqui nós continuamos pondo os impostos, né? Ah, maroto ou não? Certo, galera? Entendido? Tudo certo sobre esse bloco que não existiu, mas que gerou muita polêmica? Então, um grande abraço para vocês.
Estamos juntos, vamos seguindo aí até onde nós podemos ir. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me achar. Valeu? Beijo, abraço, tamo junto. Vem com o Dani Love. Valeu!